Bom dia para você que nos acompanha. É o Manhã Viva chegando na sua casa, na sua vida, nesta manhã de quarta-feira, 3 de fevereiro. Está começando o mês, ainda estamos no início do ano, estamos perto aí do carnaval, né? Esse momento festivo, esse momento celebrativo, mas cuidado, gente, atenção, como que você vai viver essa festa, esse tempo. A igreja proporciona muitas opções, né? Temos muitos retiros, muitos eventos católicos de diversas formas, em diferentes lugares, promovidos também por várias comunidades, vários grupos. Então, tem muita opção. Procura aí, perto de você, como que vai ser celebrado o retiro de carnaval, os eventos católicos aí na sua região. Já se programa, já faz essa experiência marcante que muda a vida de muita gente. Eu, por exemplo, sou fruto também dessa experiência de um retiro de carnaval. Foi a partir daí que eu levei a sério a minha caminhada com Deus. Então já fica o convite também para você, nessa semana, nesses dias que se aproxima o carnaval. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe a sua família, esse tempo de férias, você que ainda está aí também às vezes viajando, curtindo a praia, a piscina, o sol, não sei qual é o ambiente que você se encontra, se está com a família, se está com crianças. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre esse tempo maravilhoso que nós vivemos. Eu, por exemplo, gosto demais dessa estação que é o verão. Nós temos a oportunidade de ter o sol mais perto, de ter o sol mais intenso, nos aquecendo e nos iluminando. Esse sol que também representa o nosso Senhor, o nosso Deus, a verdadeira luz. Então vamos falar sobre os cuidados com a pele no verão, esse tempo do verão, por causa das férias, por causa da intensidade do sol. Todos esses motivos fazem com que a gente se exponha mais. E aí? Além de se expor, você está também se cuidando? É sobre isso que a gente vai conversar. Os cuidados com a pele no verão. E nós recebemos aqui no programa a doutora Nádia Couto, que é dermatologista, já está conosco aqui na nossa sala de entrevista. E também Lígia Oliveira, a doutora Lígia, que é nutricionista, também conosco no programa de hoje, para a gente conversar e deixar essas dicas para você, de cuidar bem da sua pele, de curtir o verão, de ir para a praia, tomar um sol, mas tendo os devidos cuidados, certo? No programa de hoje, daqui a pouco, a gente também vai ter umas dicas, né? Elas vão mostrar para a gente o que usar, também em relação aos alimentos, o que influencia, o que ajuda nos cuidados com a pele. Então vamos começar o nosso bate-papo com as nossas convidadas. Doutora Lígia, no verão, doutora Nádia, primeiro, a dermatologista. No verão, é preciso realmente ter esse cuidado redobrado com a pele, com o uso do protetor solar? Sim. Bom dia, né, Bom Verônica? dia. No verão, a gente se expõe muito mais à radiação ultravioleta. O Brasil, ele está localizado muito próximo, grande parte do Brasil está localizado muito próximo à linha do Equador. Então, a radiação ultravioleta durante todo o ano no nosso país, ela é meio que constante, sabe? Só que no verão, a gente se expõe muito mais à radiação ultravioleta do que nos outros meses, pelas férias, pela frequência nas praias, nas cachoeiras, então a gente se expõe muito mais. O cuidado, portanto, deve ser redobrado. Então, nossa própria localização, onde nós estamos no Brasil, já exige, já pede esses cuidados O ano todo. independente da estação. Independente da estação. Nas outras estações, claro, a gente está no verão e vai falar mais do verão mesmo, mas no inverno, por exemplo, que não tem tanto sol, em alguns lugares, né? Porque também depende da região do Brasil. Depende. A maior parte do Brasil tem sol, sim, bastante. É verdade. Por exemplo, no Nordeste a gente não tem as estações, como aqui no Sudeste, né? Que é bem dividida, assim. Praticamente todas as estações acontecem. Lá não tem. Lá é verão sempre e chuva. A diferença é essa. O inverno pra gente é quando chove. E isso também a gente pode pensar no norte, em outros lugares. Sim. A maior parte do Brasil é verão o ano todo. Então, em todas as estações, em toda a época do ano, precisa-se ter... Precisa ter esses cuidados. Esses cuidados. Mas no verão tem que... A gente se expõe mais, né, no verão. Então, os cuidados devem ser redobrados porque a exposição aumenta muito. Qual é a indicação, doutora Nádia, de, por exemplo, fator solar? Tem gente que eu conheço que é branco, mas que usa um fator 15, 20.
isso é indicado ou não? Tem que ser 50, 60? Depende do tom de pele ou depende da exposição? Como que a pessoa vai conseguir fazer esse discernimento? Depende das duas coisas. Depende do tom de pele, sim, mas também depende da exposição. As pessoas que são mais clarinhas, mais branquinhas, elas têm menos proteção natural, que é a melanina, para se defender contra a radiação ultravioleta. E as pessoas mais morenas ou negras têm mais melanina, que protege o DNA contra os danos do ultravioleta. Agora, quanto à exposição, o fator, ele depende muito da frequência com que você vai estar realmente diretamente exposto. Para o dia a dia de trabalho, o dia a dia de entrar no carro, sair, chegar até o trabalho, o fator 15 ou 20, ele é suficiente, ele já resolveria. Agora, para uma exposição aguda, como lazer, praia, igual a gente já citou, aí é a partir de 30. Então, depende, o seu protetor do dia a dia provavelmente vai ser diferente do seu protetor da exposição aguda. Então, é preciso ter esse cuidado, É preciso. E aí, quanto ao fator, o fator 30, por exemplo, ele parece muito com o 60, com o 70, com o 80. Na Europa, inclusive, não tem mais essa de colocar 50, 60, 70 no protetor, porque é muito parecido. É 50 mais. 50 mais quer dizer que já tem a proteção máxima, já é o máximo de proteção. Então, a diferença é muito na duração. Por exemplo, se você passa um protetor 30 pela manhã e passa um protetor, vamos dizer, 100 pela manhã, quando chegar no meio do dia, o 30 já não vale praticamente nada e o 100 ainda está aguentando firme. Aguenta. Então você passa um protetor mais forte de manhã, ele aguenta mais durante o dia. Sim. Tem gente que não repete, né? É importante que você de tarde passou o protetor de manhã, à tarde passe novamente? Essa pergunta é para o dia a dia, né? Sim. Para o dia a dia, depende também do fator de FPS, que é o fator de proteção solar. Se é um fator muito alto, a pessoa pode passar de manhã e ir para o trabalho e não reaplicar, se for um fator muito alto. Se for 30, tem que reaplicar. E no caso do lazer, quantas vezes é preciso reaplicar o protetor solar, principalmente se a pessoa entra na água? É necessário? É necessário. Isso é muito variável. A gente coloca uma regrinha básica que meio que todo mundo sabe, que é reaplicar a cada 2 horas. Isso todo mundo sabe, né? Mas depende muito, por exemplo, se eu vou para a praia, chego lá e fico embaixo da sombrinha. Eu que não gosto muito de areia, não gosto muito de sol, eu faço isso. Então, assim, umas 3 horas já estaria tranquilo, 3 a 4 horas. Vamos supor que seja o Raul, meu menino de 4 anos. Chegou na praia, ficou na água o tempo todo, correndo para lá e para cá, suando, de 2 em 2 horas e olha lá, se bobear até mais frequente, entendeu? E em relação ao tempo de aplicar antes de entrar na água, também influencia? Influencia, porque o protetor ele precisa de um tempo para poder formar um filme. É como se fosse aquela brincadeira da cola que muita gente faz quando é criança. Passa cola branca na mão e espera secar para depois arrancar. O protetor parece com aquela cola. Então, na hora que passa, se você colocar na água, a cola vai toda embora. Mas se você esperar secar, forma um filme mesmo de proteção. Então, é importante esperar secar. Muito bom. Vamos interagir também com a nutricionista que está conosco, né? A doutora Lígia, para não confundir. Em relação aos alimentos, influenciam também na pele? Por exemplo, tem gente que come cenoura antes de ir para a praia, antes de tomar sol, achando que isso vai ajudar. Isso é real? É real, mas você tem que, não é comer e ir para a praia. Você tem que começar a comer a cenoura e a beterraba 30 dias antes, porque o pigmento, para ele chegar na pele, ele demora de 30 a 40 dias. Então, quando você estiver indo para a praia e quiser pegar um bronze que vai fixar mais tempo, o ideal é já começar a preparar 30 a 40 dias antes, para esse bronze ficar assim, o ano inteiro, né? Então, a cenoura e beterraba são indicados? Sim, porque eles têm os carotenos e os carotenos, eles dão pigmentação na pele. Tem mais algum alimento que também ajuda? Todos os alimentos vermelhos, os alimentos roxos, eles são mais ricos em amarelos também, eles são mais ricos em carotenos. Então, a gente tem aí mamão, tem a cenoura, temos próprio tomate, a própria melancia. Então, todos esses alimentos que são mais pigmentados, mais para esse lado, né? Amarelo, vermelho e laranja, eles dão mais pigmento na pele. E esses protetores caseiros,
eles funcionam? Não. Eu vou te falar por quê. A funcionalidade do protetor, ela é medida por esse fator de proteção solar. Então, a pessoa fazer um protetor caseiro com a concentração... Às vezes faz até com esse tipo de produto, com cenoura, né? Pois é impossível de você definir e estabelecer qual que é o fator de proteção que tem ali naquele produto. Então, gente, ó, não deve ser acabou feito. essa história de ficar tentando fazer em casa. Não dá certo. Não dá certo. É indicado. Não. Voz da especialista, né? A médica falando para nós. Doutora, em relação às queimaduras, também, às vezes, a gente tem os casos da pessoa ir ou não passar protetor, ou se passar pouquinho, depois não reaplicou e chegar em casa ardendo, vermelha, principalmente se a pessoa tem a pele mais clara. O que fazer? A exposição aguda ao sol, ela pode levar a quadros diferentes, assim, de dano. Existe o dano da queimadura de primeiro e segundo grau, que o primeiro é aquela vermelhidão, o segundo grau pode dar até bolhas. E existe o quadro de insolação, que o pessoal comenta sobre isso, que é um quadro já mais grave e sistêmico. A pessoa pode se sentir fraca, ela pode sentir vontade de vômito, ela pode ter febre, temperatura corporal muito elevada. Então, esses dois quadros eles têm que ter cuidados diferentes. O primeiro, que é de queimadura, a pessoa depende se a quemadura for de primeiro ou de segundo grau. Se tem bolhas, já é segundo grau? Se tem bolhas, já é segundo grau e a minha orientação é que procure um pronto atendimento mesmo para debridar essas bolhas, passar pomadas de antibióticos indicadas e tudo. Agora, se for aquela vermelhidão somente, pode ser feito um cuidado caseiro com hidratação da pele, compressas... Hidratante simples. Compressas de gelo ajudam muito e existem produtos indicados para esse tipo de queimadura. Doutora Nádia, tem gente que passa goma, não sei se a senhora já viu esse. Não. Tipo, por exemplo, no Nordeste a gente usa muito goma de tapioca, né? Aquela massinha fresca. E passa na pele. Eu não sei se isso é uma coisa só Provavelmente é pelo efeito hidratante mesmo que esses produtos podem oferecer. Só que a gente tem produtos formulados para isso, com concentrações já medidas e tudo, que são melhores para essa indicação. Muito bom. A repórter Muniz Amorim preparou uma reportagem para a gente falando sobre câncer de pele. Vamos acompanhar. Verão e sol, combinação perfeita para curtir uma piscina, praia ou, quem sabe, caminhar. Só que a exposição excessiva ao sol sem proteção é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de pele. O câncer de pele é o tipo de câncer com maior incidência no Brasil. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a estimativa é que em 2016 sejam mais de 175 mil novos casos da doença no país. Só em 2013, mais de 3 mil brasileiros morreram em função desse tipo de tumor. Existem vários tipos de câncer de pele e existem 3 tipos mais frequentes. O carcinoma de pele base celular, normalmente ele ocorre mais na face, na região superior da face. Características dele são características mais peroláceas, né? E o outro parece uma pequena lesão, às vezes o escamo celular, lesão que vai crescendo lentamente, às vezes de forma irregular. O melanoma, normalmente, diferentemente dos outros dois, ele é uma lesão normalmente escura, né? Muitas vezes confundida com uma pinta, que passa a desenvolve ou uma pinta que existia que passa a ter algumas alterações, como a mudança nas características da cor, a alteração no diâmetro, a alteração na forma. Mas será que as pessoas têm se cuidado? A pele seria só filtro solar mesmo. Normalmente a gente passa, tá? Protetor solar para poder aliviar um pouquinho. Na verdade, eu não passo nada na pele, nem aqui, nem praia. Nada. Principalmente pessoas de pele clara precisam redobrar a atenção quando o assunto é o câncer de pele. A doença geralmente surge após os 40 anos de idade. A proteção deve acontecer logo nos primeiros anos de vida. Evitar a exposição na infância e adolescência, porque é a exposição solar frequente e prolongada que vai fazer com que as pessoas vão desenvolver câncer ao longo da vida. A cicatriz nas costas de Alaide é do câncer de pele que ela retirou quando tinha 29 anos. Alguns fatores foram responsáveis pelo aparecimento precoce da doença. Eu tenho a pele muito clara.
E eu pegava sol constantemente desde nova. Então, eu chegava ao ponto de eu ficar bem vermelha, da bolha de água na pele por causa do sol, que eu ficava exposta, eu ia para rio, eu ia para cachoeira. O diagnóstico precoce da doença é fundamental e os cuidados também. A Laide sabe bem quais são. Protetor solar bem forte, estando dentro de casa eu passo protetor, entendeu? Pode estar o tempo aberto, fechado, eu estou com um protetor solar constantemente. Se eu vou para o sol, é chapéu, óculos, praia, é desse jeito. É realmente muito sério. Pode, uma brincadeira, um descuido no sol pode deixar danos na nossa pele. E esses danos pode chegar a um câncer, doutora Nádia, mas também tem outros danos menos graves que também vão afetar e vão ficar aí as marcas no rosto ou em outra parte do corpo também. Sim, a exposição solar ela pode levar danos à saúde de forma geral. Não só à saúde em termos de câncer de pele, mas também ao envelhecimento. A gente tem um envelhecimento que a gente chama de envelhecimento intrínseco, que é aquele que ia acontecer de qualquer forma, mesmo se a pessoa não se expusesse ao sol. E tem o envelhecimento extrínseco, que é o fotoenvelhecimento. Ele é caracterizado pelas rugas, manchas, que são as melanoses solares, aquelas manchas que dão no dorso da mão, tão incômodas, colo, rosto. Sarda branca, que são aquelas pintinhas brancas, a gente tem muito frequente no consultório, paciente preocupado, até com medo de ser vitiligo. Então, a exposição crônica ao sol vai levar a tudo isso. E tem também o dano à saúde de câncer de pele. E engana-se quem pensa que a exposição aguda é a única que provoca câncer de pele. Alguns tipos de câncer são provocados pela exposição aguda, sim. O principal deles é o melanoma, que é o câncer mais grave, mas o carcinoma basocelular e o espinocelular são provocados por exposição crônica. E é interessante notar que a gente tem uma dose de radiação que é acumulada no nosso corpo, no nosso DNA, das nossas células. Essa dose de radiação 75% dela é adquirida até os 20 anos de idade. Ou seja, quando a pessoa é bebê, criança e adolescente, ela recebe a maior parte da radiação nociva para câncer de pele. E é quando está menos preocupado com isso, né? E os pais, têm uma grande função nesse ponto, porque os pais são responsáveis por aquela criança. A gente continua o nosso bate-papo, especialmente para ela finalizar essa parte do câncer de pele no próximo bloco. Vamos para um breve intervalo. Nós estamos de volta, o Manhã Viva hoje falando sobre os cuidados com a pele, especialmente no verão. Nós recebemos a doutora Nádia Couto, dermatologista aqui conosco, e também Lígia Oliveira, nutricionista. Daqui a pouco vai mostrar para vocês ali na cozinha umas dicas especiais sobre alimentação que ajudam também, que contribuem para a nossa saúde da pele. Doutora Nádia falava no bloco anterior sobre a gravidade que pode acontecer na nossa pele, na nossa saúde ao longo do tempo por causa da exposição ao sol. Inclusive, pode chegar a um câncer de pele. Doutora Nádia, e esses descuidos, como a senhora dizia, que às vezes acontece numa época que a gente não está preocupado na infância, mas que vai acumulando. Então, o papel dos pais para cuidar, para estarem atentos aos filhos, mas também tem as aventuras, né? As adolescentes, principalmente, essa fase da vida que realmente está despreocupado, que não imagina que vai ter uma mancha, que vai envelhecer rápido ou que pode chegar a ter uma doença na pele mais grave. Os bronzeadores ou esses outros óleos que se passam, tem proteção? É indicado? Não pode de jeito nenhum? Bom, atualmente, os dermatologistas estão muito preocupados com um conceito que se chama fotoeducação. A fotoeducação seria realizar campanhas, entrevistas como essa e informativos para os pacientes entenderem a gravidade da exposição solar numa época em que talvez eles não estejam tão preocupados. Adolescentes, por exemplo, né, que gostam muito de se bronzear, usar óleos de bronzeamento. O óleo por si só, ele não causa mal à pele só pelo fato de se passar o óleo na pele. Porém, o fator de proteção desses óleos bronzeadores, ele gira em torno de 5,
7, 8. Lembra que eu te falei que para o dia a dia é necessário um fator de no mínimo 15? Então, se para o dia a dia no mínimo 15, para uma exposição prolongada de bronzeamento, Não pode ser menos que isso. 5 é muito pequeno. Então, sem chance. É perigoso. Perigoso, perigoso. E em relação às pessoas que já têm problema na pele, às vezes tem acne, isso influencia o uso do protetor ou a exposição ao sol também piora? Sim, sim. A exposição ao sol nesses pacientes leva a uma hiperproliferação de glândulas sebáceas e uma hiperprodução de sebo. Então, o paciente que já tem acne, quando vai se expor ao sol, a glândula já fica hiperprodutiva e ainda o protetor solar, habitualmente, ainda oclui um pouco mais essa glândula, levando ao aparecimento de mais acne. Em relação à maquiagem, tem pó, tem base que tem proteção ou diz que tem proteção. Seria necessário passar um protetor antes da maquiagem ou não, só a maquiagem já resolveria? Depende da qualidade do produto e depende do fator de proteção solar. Hoje em dia, nós temos várias maquiagens que já têm proteção acima de 50. Base, por exemplo, primers que têm proteção acima de 50, bases. Então, se você optar pelo uso de um protetor solar com base ou uma base que já tenha protetor, esses produtos se parecem muito, não há necessidade de aplicar um protetor. Agora, se for só uma base, aí sim, tem que se passar o protetor antes, esperar um pouquinho, questão de 1, 2 minutos e passar a base depois. Joia, doutora Lídia. E em relação aos líquidos, a ingestão de água, de sucos, também ajudam na saúde da pele? Faz toda a diferença. A hidratação ela é importante não só para a saúde da pele, mas para o bom funcionamento de todo o organismo. Então, ela é fundamental. Eu falo que 70% do nosso corpo é água. Então, a gente tem que estar repondo essa água, não é diariamente, né? Mas a gente tem que estar repondo essa água ao longo da nossa vida toda. E as pessoas que são mais hidratadas, isso favorece ao aparecimento de rugas, aparecimento de problemas de pele mais tardios ou até não aparecimento em casos graves, né? Doutora Lídia, e a gente também escuta falar, né, que quem come bem, quem se alimenta direitinho, também tem a pele bonita, tem a pele saudável. Então, existe essa relação da alimentação com aquilo que a gente vê no nosso rosto? Diretamente. A saúde de pele, unha e cabelo, eu falo que para chegar o nutriente nesses que a gente vê primeiro, né, que é pele, unha e cabelo, é a última coisa, porque isso não é vital para o nosso organismo. Mas a gente não enxerga, por exemplo, o nosso coração, a gente não enxerga a nossa corrente sanguínea. A gente está preocupada com a pele, unha e cabelo. O que então, se vê, né? O que se vê. Então, a gente precisa estar realmente muito nutrido, né, em termos de vitaminas, antioxidantes, que são as vitaminas A, vitamina E, vitamina C. Nós precisamos dos nutrientes também, dos minerais, que seria zinco, selênio, magnésio. Todos esses fazem parte da constituição, tanto de unha, quanto de cabelo, quanto da pele. E até a fotoproteção. Nós temos também a quercetina, nós temos os carotenoides, que a gente já falou no outro bloco, que eles ajudam nessa parte aí da proteção. Então, elas estão falando também, né, às vezes, assim, desse jeito bem difícil, que a gente não entende muito essa linguagem técnica, né? Nós que não somos profissionais de saúde. Sim. Mas, então, para a gente entender melhor onde que estão essas vitaminas, a gente vai lá na nossa cozinha. Sim. Agora que a doutora Lídia vai mostrar para nós alguns alimentos, vai preparar uma receitinha. Sim, bem simples. Especial e simples, que vai ajudar também na saúde da nossa pele. Então, já estão aqui separados alguns produtos. O que a gente vai fazer? Fala para quem está em casa. Nós vamos fazer a salada de pepino, que é uma salada bem simples. O pepino, ele é importante porque ele é fonte desses nutrientes que eu falei, o magnésio, além de ele ajudar a hidratar, que é um alimento muito rico em água. Vamos falar um pouquinho também, vamos colocar a cebola, que a cebola ela é fonte de quercetina. A quercetina ela é uma proteção para a pele. Vamos usar o tomate, que ele é rico em licopeno, também em carotenoides, por ele ter a pigmentação vermelha. Vamos utilizar também o azeite de oliva, que ele é um anti-inflamatório natural, rico em antioxidantes. Vamos usar o vinagre e vamos usar algumas ervas para poder agregar sabor aí. Além disso, nós vamos usar o sal verde, que eu preparei
porque o sal verde ele vai usar menor quantidade de sódio e vai agregar mais sabor aí para esse alimento. Esse sal verde é difícil de se achar? É um produto diferente? Não, é bem fácil, porque eu já disponibilizei a receita no site, então são só ervas, eu usei ele para preparar o orégano, manjericão, manjerona, salsinha, cebolinha, alho e cebola, todos eles desidratados, você bate no liquidificador e aí depois acrescenta uma quantidade pequena de sal. Pode ser o sal rosa ou pode ser o sal marinho. Por que esses sais? Porque eles têm uma quantidade maior de vitaminas e minerais. E menor de sódio, que é o que mais prejudica. Sim, então o importante é a gente buscar alimentos que sempre vão estar agregando mais nutrientes para a nossa alimentação. E tem uma torradinha aqui que é, pelo jeito, integral também. Sim, eu trouxe o pão sem glúten, que ele é preparado sem glúten nenhum, né? Ele é feito com linhaça, farinha de arroz, fécula de batata e polvilho doce. E eu trouxe também um biscoitinho que a base dele é gergelim, para a gente poder estar comendo essa saladinha, que a salada serve para o dia a dia, né, para complementar uma salada, e ela serve também como um tira-gosto. De entrada também, Sim. né? Você vai servir um jantar, quer fazer um patê, Sim. já fica a opção de fazer então essa salada de pepino que a doutora Lídia vai ensinar para nós agora como preparar, depois de ter mostrado tantos ingredientes saudáveis, né, e importantes. É muito simples, depois de tudo picadinho, é você só pegar e misturar esses ingredientes. Então o pepino, eu piquei eles assim bem fininho, para poder ficar mais saboroso e mais fácil de comer. Então a gente vai colocar o pepino, a cebola, o tomate, eu escolhi trazer o tomate uva, porque aí já coloca ele inteiro e ele fica mais bonito na salada. Mas pode usar qualquer um, pode ser o tomate picado, pode ser qualquer tomate. Aí dá uma leve misturada. Acrescenta os líquidos, então nós vamos começar pelo azeite de oliva, meia xícara. Meia xícara também do vinagre. Eu estou usando vinagre de maçã, porque eu acho o vinagre de maçã mais saboroso e ele tem propriedades nutricionais mais interessantes. Vamos usar a mesma quantidade de água filtrada. Vamos colocar aqui 1 colher de sopa de orégano. Eu escolhi o orégano e as ervas finas porque são minhas preferidas, mas pode ser qualquer Fica a gosto, erva. né, o Isso. tempero. E 1 colher de sopa de ervas finas também. Então, dá mais uma misturadinha para envolver todo o tempero na preparação. Doutora Lídia, e antes de fazer a refeição, esse costume de se comer a salada primeiro, tem influência também? Ajuda a digestão ou Com certeza. a própria absorção das vitaminas? Com certeza. Você fazer a ingestão da salada primeiro é o ideal, porque além da gente conseguir comer uma quantidade menor dos nutrientes que oferecem maior caloria e menos nutrientes, no caso, né? que são os que a gente chama de alimentos quentes, né? A gente também consegue colocar mais fibra na nossa alimentação. Então, ela é muito interessante porque ela diminui a absorção, por exemplo, dos carboidratos. E hoje todo mundo está muito preocupado com o ganho de peso excessivo. Então, a salada antes, além de diminuir a absorção de carboidrato, diminui também a absorção de gorduras. Então, o corpo vai absorver só o que realmente for necessário para esse corpo. E para terminar a receitinha aqui, eu vou usar 1 colherzinha do sal verde, só para poder, essa colherzinha aqui é 1 colherzinha de café, tá? Claro que isso é a gosto, né? Pode colocar... Então, esse salzinho aí especial, uma receitinha própria que a doutora Lígia Sim. preparou. Eu aprendi também, doutora Lígia, esses dias, até comentei aqui no programa, fazer um temperinho que é mais ou menos esse seu. Esse seu eu acho que está mais completo, né? Sim. Mas eu aprendi um também na internet que substitui o sal, que você bate raspa de casca de limão com Sim. manjericão e orégano, que Sim. já eu fiz e dá certo, é um temperinho Fica muito gostoso. saboroso. É. Eu falo que cozinha, ela tem que ter criatividade, porque se a gente fica comendo todo dia a mesma coisa, a gente vai chegar uma hora e vai falar, ai, não quero mais isso. Então, assim, quando você acrescenta, eu quis fazer uma salada bem simples para poder entender que não precisa ser nada complicado e nem Certo. caro, mas sim a gente conseguir trazer alimentos simples para dentro de casa para agregar mais nutriente aí na nossa alimentação.
Então, a saladinha a gente pode servir, por exemplo, na torradinha, né, no pãozinho, que seria um ótimo lanchinho, por exemplo, lanchinho da tarde. Pode usar também a tapioca, né, para poder preparar. Você quer provar? Então, antes da refeição, fica aí a dica. Ela está perguntando se eu quero provar. Eu sempre quero, né, gente? Vocês sabem que eu gosto de experimentar as receitas, gosto de comer, não é sacrifício nenhum. Inclusive, eu gosto de salada, né? Tem gente que come salada porque sabe que precisa, porque sabe que é importante, mas tem dificuldade. Eu não, eu gosto mesmo, aprendi a gostar de salada com a minha tia moça. Um beijo para minha tia moça, se estiver acompanhando o programa. Ela que me ensinou a comer salada e gostar. E inclusive, por isso que eu perguntei, porque eu vejo que tem gente que diz, não, eu como depois, ou eu como durante. Não, eu gosto de comer primeiro a salada, quando tem essa oportunidade, para depois fazer a refeição. Então, que bom saber que realmente é importante, que isso ajuda. Eu vou experimentar, então, por vocês, tá? Pegar um pepininho aqui, ó, para complementar. Esse pepino é diferente. Esse eu trouxe o pepino japonês porque ele dá menos... o pepino japonês, ele dá um pouco menos água. E para essa salada, você não precisa preparar e comer no mesmo dia. Você pode colocar ela para tipo uma conserva. Então, para ir comendo ao longo da semana. Então, isso é uma outra dica que eu acho interessante. Uma delícia, gente. Ó, muito bom. Depois eu termino de comer, tá? Deixar aqui no cantinho. Pode complementar. Essa é uma outra dica que eu acho interessante, de preparar os alimentos de véspera, para quando você chega cansado do trabalho, já ter o alimento ali preparado e saboroso, com nutriente para poder estar consumindo. A gente está mostrando a salada de pepino, deliciosa, né? E super rica também aí, que nos ajuda, inclusive, a ter a saúde da pele, né? E de todo o organismo funcionando bem, mas tem um costume também, um mito, que a gente vê as pessoas que usam pepino no olho, doutora Lígia. Isso ajuda, tem a ver ou é só lenda? É porque o pepino, como ele é muito rico em água, ele melhora a hidratação local. Então, é como se tivesse uma máscara mesmo, uma compressa mesmo. Eu acho que a doutora Nádia vai saber falar melhor a respeito disso do que eu. Tem influência, doutora Nádia? É mais pela hidratação, igual a Lígia já falou. E a minha opinião é que devem ser utilizados produtos indicados para a área dos olhos. Entendi. Então, essa adaptação do pepino não seria indicada, embora ela tenha Se o pepino sentido. estiver gelado, ele vai provocar uma vasoconstrição e talvez melhorar a aparência das olheiras. Joia. Então, fica aí, gente, a dica de alimentos que mantêm a hidratação da nossa pele bem hidratada, no caso da salada. E os sucos também são indicados. Sim, os sucos, muitas pessoas, eu quis trazer o pepino de propósito, porque muitas pessoas usam o pepino por ele ser diurético. Então, nessa época, a gente quer sempre estar mais fininho, né? Para poder visualizar. Estou precisando, então, comer mais pepino, eu vou investir. Então, usar no suco verde, né? Então, a combinação de couve. Por que da couve? A couve é porque ela é rica em complexo tá famoso B. Esses sucos, né? Chamados detox. Isso, ele é rico em complexo B. O pepino, porque ele é diurético natural, né? Você combinar, por exemplo, uma fruta, que pode ser, por exemplo, o abacaxi, porque ele melhora o processo digestivo, porque ele tem uma substância chamada bromelina, que melhora essa digestão aí das proteínas. Então, é um diurético natural, que vai ajudar melhor. E quando você está em equilíbrio, né, da hidratação sem os excessos, a pele tem uma aparência melhor. Muito bom, então vamos investir aí nos legumes, nas frutas, né, nos sucos, em todas essas dicas para que a nossa pele fique bem, né, fique numa aparência boa e todo o funcionamento do nosso organismo com coisas naturais. Muito obrigada, doutora Lígia, pela receitinha, pela sua disposição e todas essas dicas. Daqui a pouco a gente volta, mas antes eu quero convidar você também a acessar as nossas redes sociais. Manhã Viva no Facebook, Manhã Viva no Twitter, @ManhãViva. A gente tem colocado aí, disponibilizado os vídeos do programa, fotos, também as receitas à sua disposição. Você que pega no meio, ligou a televisão, já estava passando, quero ver de novo, quero ver direitinho, com calma. Então, acessa aí também no YouTube da TV Canção Nova, temos os vídeos, mas a gente divulga sempre os links no Facebook do Manhã Viva, a nossa página, aí no Facebook, e também o blog.cançãonova.com/
Manhã Viva. Fica aí a dica para você, a gente aguarda a sua participação nas redes sociais e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta ao Manhã Viva de hoje, falando sobre os cuidados com a pele, especialmente no verão. E a doutora Nádia Couto, dermatologista, já está aqui conosco para mostrar aqui para vocês, para a gente, o que também é bom usar para proteger a pele. Bom, a proteção mais confiável que existe é a proteção física. Os protetores solares, eles oferecem uma proteção química, na maioria das vezes. Alguns têm algum grau, um auxílio. Outros têm um grau de proteção física, mas a proteção que é confiável mesmo é a proteção física. O que quer dizer isso? No caso, se esconder do sol. Como a gente não pode se esconder do sol o tempo todo, a gente lança a mão de objetos para nos ajudar, como, por exemplo, os chapéus, óculos escuros, sombrinhas. E é importante lançar a mão dessa ajuda para você ter certeza que você está protegido o tempo todo. Então, vai fazer uma caminhada na praia longa. Não só o protetor, então. É importante ter um objeto muito como importante. um chapéu. Mesmo porque, frequentemente na praia, nós somos acometidos por aquelas queimaduras de couro cabeludo. É verdade. Então, a gente passa o protetor até aqui e daqui para trás, normalmente não se passa nada. Então, é muito importante usar uma proteção física para ajudar. Vai brincar, por exemplo, com o filho na beirada do mar? Coloca uma sombrinha de praia, não custa nada. Coloca uma sombrinha de praia e fica todo mundo embaixo da sombrinha de praia. Porque a própria temperatura já queima, né? Já afeta. Sim. Do sol. Sim. Hoje em dia, nós temos disponíveis também no Brasil muitas roupas para crianças. Não sei se vocês já viram. Tá super na moda, super né? na moda. Na Europa já é moda há algum tempo e agora no Brasil tá virando moda também. E que bom que tá virando moda, que são aquelas roupinhas de manga longa e golinha alta. Sim. Que protege não a pele. esquentam, então a criança fica confortável e é uma proteção 100% segura. Ótimo, então fica aí então a dica também e a confirmação de que aquelas roupas também são importantes, são indicadas, né? Então tá aí a dica também dos chapéus, desses outros objetos. E quantidade também, né, Verônica, que a gente estava comentando? Sim. Qual a quantidade de protetor? Verdade, né? É interessante. A gente normalmente fica sem saber, os dermatologistas orientam, é uma camada grossa de protetor para poder fazer o efeito. Quanto passar, né? Quanto passar. Então, normalmente o paciente tem essa dúvida e é uma dúvida genuína. A gente costuma falar com o paciente para medir, para quantificar, baseado numa colher de chá. Então, uma colher de chá, ela vai ser medida da seguinte forma. Uma para face, uma para braço, uma para antebraço, 2 a 3 para tronco, 2 a 3 para coxa e 1 a 2 para perna e pés. Então, para a gente ter uma noção aí da quantidade de protetor que se deve usar. Então, no Isso. rosto, que é onde a gente mais passa, né? Que independente de estar exposto, está sempre usando protetor no rosto, então seria uma colher. Uma para rosto, uma para pescoço. Olha só, uma colher então aí de uma colher de café? De chá. Uma colher de chá que é a maiorzinha, né? Essa menor, maiorzinha. Então fica aí a indicação da quantidade de protetor solar que a gente deve usar e a dica e o incentivo para que se use também outros proteção objetos. física. Como chapéus, os bonés e todos esses acessórios que nós trouxemos aqui para ilustrar. Muito obrigada, doutora Lídia, por todas essas dicas. Daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo sobre os cuidados com a pele no verão, mas agora você acompanha uma receita de pão de queijo mineiro tão tradicional nessa terra onde nós estamos. Olá, Verônica, eu estou aqui com o Leonardo Monteiro, que vai ensinar para nós a receita do pão de queijo, que é tão típico aqui de Minas Gerais e que inclusive pode ser servido com a salada de pepino que foi ensinado aí no estúdio. Vamos aos nossos ingredientes. Para escaldar a massa, vai o leite, a água, o óleo e o sal. Aí, aqui são os polvilhos: azedo, doce, o queijo Minas, meia cura e 5 ovos. Primeiro vira o leite no caneco, depois vira a água, depois o óleo,
E por último, o sal na hora de escaldar. Agora vamos colocar aqui no forno, ligar até escaldar a massa. Deixa fervendo. Com isso, agora nós vamos colocar o polvilho azedo, o polvilho doce, e com isso nós vamos mexer um pouco para misturar os dois, para misturar enquanto a água vai ferver. É interessante usar os dois. O polvilho azedo, ele deixa o pão de queijo crescer. O doce, ele deixa maçudo. E misturando os dois, a chance de dar a azia é menor. Esse é o típico pão de queijo mineiro, aquele mais tradicional. Esse é o tradicional, que é feito só com polvilho e não é usado fécula, que normalmente os supermercados são usados fécula, que deixa o pão de queijo mais inchado. Mas esses aqui, eles são feitos com polvilho, que deixa aquele tipo de pão de queijo tradicional, aquele pão de queijo pesado, aquele pão de queijo que não é um pão de queijo aberto. Aqui nós vamos escaldar a massa. Você viu que subiu, joga um pouquinho na massa, mexe um pouco. O escaldo ajuda no crescimento da massa. Então, quando você escalda a massa, esse método tradicional, que hoje é mais difícil nos industrializados fazer, quando você escalda a massa, ele ajuda no crescimento. Só que logo depois que você escalda, você tem que esperar 20 minutos, mais ou menos, para a massa esfriar, porque se colocar a mão na massa quente, irá queimar a mão. Depois que eu escaldei a massa, coloquei os ovos e o queijo. Amassei bastante, a massa ficou bem homogênea. Depois que ela ficou homogênea significa o misturar dela, ficou bem concentrado. Aí agora nós vamos untar a mão com óleo e enrolar para colocar no forno para assar. Agora enrolei, pessoal, agora cada um enrola do tamanho que quer, menor ou maior. Agora nós vamos levar ao forno. Como a massa está fresca, não tem necessidade de esquentar o forno. Aproximadamente meia hora. Quando começar a dourar, está no ponto de tirar o pão de queijo. Vai de acordo com cada forno, pode ser que seja mais rápido ou mais lento. E numa temperatura máxima. Tá pronto, Leonardo? Tá pronto. Depois de aproximadamente meia hora, está pronto. Vamos ver se está aprovado, viu, Leonardo? Vamos ver aqui. Muito bom, aprovadíssimo. Muito obrigado. Verônica, muito delicioso, viu? Pão de queijo de Minas, ó, maravilhoso. Leonardo, obrigada pela sua participação e obrigada pelo pão de queijo. Tenho certeza que muita gente em casa vai fazer essa receita. Muito obrigado. Essa receita do amigo pão de queijo, quem quiser vai ter o contato aí. Isso muito mesmo. Obrigado. É com você, Verônica. Que delícia, um pãozinho de queijo com café. Doutora Lígia, pode comer pão de queijo? A gente está falando dos alimentos que ajudam ou não, né, para a pele. O pão de queijo pode. Já quero agradecer também o Leonardo por essa receita especial, o amigo do pão de queijo. O pão de queijo, como ele é fonte, ele utiliza, né, como um dos ingredientes, basicamente, é óleo, polvilho, ovo e queijo. Então, o queijo, ele é um alimento mais inflamatório. Para a pele, não seria muito indicado, porque ele aumenta esse processo inflamatório. Mas se a gente combinar o pão de queijo aí na entradinha e usar a saladinha de pepino, a gente já está melhorando a qualidade desse alimento. Dosou, né? Então, dá uma equilibrada. Diminui um pouco. Diminui um pouco, com certeza. O efeito inflamatório, como diz a senhora. Isso. Doutora Lígia, e o uso da água? A gente mostrou ali os acessórios e tinha uma tacinha com água e a gente acabou não falando. A doutora Lígia já tinha falado antes, Nádia, mas o uso da água